E eu quero saber o seguinte, eu quero ir lá atrás, lá no começo. Como é que vocês se conheceram, Cantarelli e Beto Júnior, e surgiu a ideia do Charla Podcast? Como é que foi essa parada? Rapaz, a gente se conheceu, é bom falar, né? Na Rádio Tupi, né? Eu fui trabalhar lá já como narrador. E o Betão já estava lá há 10 anos, é isso? 10 anos. Isso tudo, Betão? Caramba, bicho. Como produtor, né? Entrei como fazendo site Aham. e virei produção e já estava começando a comentar, né? Mas, João, você é do rádio, sabe que... Sim. Ainda mais a Tupi, no período que o Rádio Carioca vive, a Tupi meio que concentrou os nomes nela, né? Sim, sim. Então, assim, só pra galera que conhece aí rádio e tudo mais, na minha frente tinha Gerson, a Bolinha, Dé Aranha, Rubem Leão. É um time forte, Uma né? galera. Só que eu tava lá comentando, mas muito mais produzindo. E o Cantarelli chegou lá pra narrar Sim. em 2020, né? Mais ou menos. 2020. Rapaz, faz pouco tempo. Não tem tanto tempo. Não assim. tem tanto tempo. Não. exatamente. É pouco tempo. Bem, Era no uma início vida da pandemia, capotou desse tempo pra cá. Em 3 anos tudo mudou. Tudo mudou, cara. Rapaz, porque, assim, que loucura. eu tinha narrado a final da Libertadores de 2019, inclusive Sim. é bom falar. Sim. Quando o João retuitou a minha narração, eu falei, porra, eu tô no caminho certo. Pô, tá no caminho certíssimo, não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. E porque a narração do João foi a melhor, né? Foi a que legendou melhor aquela conquista histórica, uma narração pra sempre. Sim. Fiz o meu melhor ali, mas assim, você é o cara que definiu, acho que o sentimento do rubro-negro Sim. naquele momento, assim. Eu acho que aquilo ali é insuperável, aquilo ali vão passar gerações, a gente nem vai mais estar aqui, vai ter gente ouvindo aquela Tá no Museu narração. do Flamengo, né? Tá no Museu do Flamengo. Tá no Então, Museu assim, do Flamengo. e aí o João retuitou a minha narração, olha que narração legal também. Pô, aí, sim. muito legal. E assim, eu não sei se você sabe, É. num momento difícil da minha carreira, cara. É mesmo, cara? É. Por quê, Porque cara? eu tive que sair naquele momento da Transamérica, uma outra direção. E por conta de questão financeira também, eu não tinha um reconhecimento financeiro. E já começava a ter um reconhecimento profissional. Sim. E eu tive que sair. No final de 2019, minha narração maior que eu tinha feito na carreira até então, obviamente. Sim. E acabei saindo. Então, assim, foi um negócio meio maluco, né? E quando eu coloco que eu saí, eu comecei a perceber que eu já tinha um tamanho no meio, porque primeiro eu fui pra Band News, Claro. e logo depois da Band News a Tupi me fez o convite, aí eu fui pra Tupi. Mas numa cabeça já, e a minha conversa com eles lá na época foi, cara, eu tenho uma cabeça muito de renovar a forma de se fazer rádio. Legal. A minha cabeça era essa, já. Então eu já consumia muito podcast. Não tava no que tá hoje, né? Mas os de áudio, né? Tinha os de áudio e tinha os de vídeo. Iniciando o vídeo. Já o Flow Podcast, já tinha o Inteligência Limitada. E Podpah tinha também. o Podpah no guarda-chuva do Flow. Sim. Era o primeiro podcast ali no guarda-chuva do Flow e tal. Sim. E aí eu comecei a ver aquilo, eu falei, cara, isso nada mais é do que rádio com imagem. Exatamente, é isso aí. Então, assim, tu ganha um outro paradigma. Então, na reunião que eu tive com a galera da Tupi, me foi prometido algo que eles não conseguiram cumprir. Depois é difícil mesmo você quebrar com o tradicional e tudo mais. Mas que nós... Sorrisinho, vai deixar quieto. Podia forçar um pouquinho, mas tudo bem. Mas claro. numa estrutura de vídeo, que até hoje as rádios do Rio estão para trás. A minha briga é essa, inclusive. Sim. Então, assim, a estrutura de vídeo que me foi prometida não me deram depois. E dessa renovação e tal, eu cheguei a citar a Rádio São Paulo na época da reunião. Olha o que eles fazem aqui, olha o podcast surgindo aqui. Então, ideias nesse sentido. Sim. E aí, quando eu entrei lá, eu vi que as portas estavam fechadas para mim, assim, em termos de criação. Né? Então, você está numa equipe, onde você chega, você é garoto. Então, você não vai, você vai ter um espaço menor, tudo mais. E Tá chegando agora, já Tá quer chegando sentar na agora, janela, aquela coisa toda. E eu sempre fui- entendo bem como é que funciona isso. E eu sempre fui revoltado com o meio, assim, porque eu acho que as coisas, elas no Rio, principalmente no Rio, cara, a gente tem viajado muito, eu bato muito essa tecla. Sim. As coisas no Rio muitas vezes ficam para trás, que a gente tem uma forma de muita camaradagem de se lidar com empresas. Então, assim, em São Paulo, em outros lugares do Brasil, se pensa mais no negócio Sim. do que na camaradagem. Mais profissional. É mais profissional. Perfeito. E no Rio, não. Muitas vezes a camaradagem está à frente do negócio, o negócio começa a se... Ou uma reserva de mercado também. Também. Ah, sim. Esse é um ponto importante. Não vamos dar esse passo, porque essa galera aqui não vai dar isso junto. Sim. Então, vamos manter esse aqui, esse Sim. organismo. Sim. E aí eu cheguei um dia revoltado na redação, assim, falando, não, Ele já aguento vinha. mais. Já vinha falando todo dia, o Matheus me ouvia muito, né? O Matheus
o nosso produtor e tal. E a gente- Mateus Garotinho, grande figura. Abraço, Matheus! Pô, E a Matheus. gente, nesse processo, também tava ganhando intimidade um com o outro. Porque ele se aproximou primeiro do Matheus, mas logo depois a gente começou já a trocar muita ideia. Isso. Então, assim, Aí perceberam uma afinidade, assim. aí, por questão que ele falou, né? Não me deram o que me prometeram. Isso fez parte como? Botar ele, por exemplo, pra fazer programa de internet comigo. Sim. Só que o programa de internet é aquilo, né? Na Hora da Voz do Brasil tem um programa na internet. Não é dado um... Não é porque estamos fazendo um programa no YouTube, não. Faz lá no YouTube... sabe? Sim. E nisso eu era um comentarista. A internet é vista como menor. menor. Quando na minha lógica de cabeça é o contrário. Agora tá mudando. Exatamente. Na verdade, tudo é internet. Tudo é né? internet. Exato. E aí começa, Betão, eles começavam a escalar muito Beto e Cantarelli pra fazer o Tupi na rede. Ou Na internet. na internet. Ou transmissão de jogo na internet. Tem um no AM, no FM. Que não vai no um DAI. não vai no DAI. E isso foi também dando uma afinidade de conteúdo nosso. Que legal. Foi se acertando no ar. Além de começar a ficar muito amigo fora, de, pô, parceiro, Cantarelli, vamos beber, sei lá. De também no ar, e aí ter feedback da galera. Pô, vocês estão bem no ar, é engraçado. Entrosamento. É legal, né? Pô, bacana, vocês podiam fazer alguma coisa. E aí rola isso que ele falou, de chegar um dia na redação mostrando, olha isso aqui, pô, olha como é que tá isso aqui. Isso aqui podia fazer aqui, tem 8 estúdios aqui, não usa nenhum. Como é que pode? Pô, tem câmera, tem tudo e... Nossa. E não dá pra fazer nada, eu falava pra ele. A ideia era fazer o Charla dentro da rádio, assim, na minha cabeça. É. Hoje, ainda bem que não foi. Acabado. Acabado. Nada como um dia após o outro. Exatamente. rapaz. E isso eu falo pra ele assim, cara, mas podcast já teve aqui de áudio uma época, naquela época que a TV Globo Sim. meio que viralizou o podcast, a Globo Sim. descobriu o podcast Sim, de áudio, sim. aí começou a fazer propaganda. Sim. Eles também na Tupi, mesma coisa. Não, todo o departamento vai ter podcast. Não durou 3 meses. Aham. Porque o negócio não tinha solidez, nem conhecimento de causa. Aí quando ele falou isso, eu falei, cara, já teve aqui, sabotaram o negócio acabou logo. Ele, não, mas tô falando disso, tô falando de... Tá vendo vídeo e tal. Aí me mandou os links, tá ligado? E eu não consumia nem o de áudio. E muito menos eu nem, não tava ligado nesse movimento do videocast. Pô, ele me mandou todo olha isso aqui, Betão, toma. Isso há 3 anos atrás. irmão. Isso aí em 2020. Impressionante. 3, 4 né? anos. 2020. Depois eu vou contar uma historinha que tem mais ou menos essa época aí. É. Pra lembrar de vocês. Tava a pandemia, né? Aham, rolando. Começou a explodir o lance dos reacts, né? Da Sim, galera. sim. E aí quando eu assisto aquilo, o João, Sim. entrei numa. Até meu irmão que tá aqui fora, ele sabe que eu ficava com ele na varanda de madrugada, assim, falando, mostrava pra ele, olha isso aqui, cara. Olha isso aqui. E comecei a ver. Uma revolução estava acontecendo. Aí eu comecei a conversar com ele, falei, Cantarelli, essa parada aqui, como é que tá isso aqui? Quantos tem isso aqui? Ele falou, não, esses que eu te mandei são os principais. Mas tem uma galera fazendo, mas esses são os melhores e tal. Foi quando eu cheguei pra ele e falei, cara... E já tinha conversado com meu irmão também pra Dedéu, assim, falando, mostrei pro meu irmão, eu falei, cara, o que tu acha de a gente fazer isso daqui? Olha aí que legal. Pegar essa ideia, que eu não tava ligado, a ideia dos caras, eu fiquei assistindo pra mim. Os caras tinham uma ideia de quê? De liberdade, de formato mais livre, de ter aquela coisa. Falei, Cantarelli, existe isso aqui de esporte? De futebol? De futebol, ele? Não. Barato, hein, cara? No Brasil não tem. Que barato. E no Rio tem alguma coisa? No Rio não tem nada, nem de Pois futebol, é. nem de nada. Esse é o lance. É. Quando eu pensei assim, podcast e esporte, Charla Podcast, Rio de Janeiro, que é onde estamos, Charla Podcast. É. Aí Não eu- tinha nenhum não podcast tinha de nenhum. nada Não no tinha. Rio. Incrível isso, né? Aí eu falei pra ele, e aí, loucura. cara, vamos fazer isso daí? Eu e você, a galera gosta da gente junto. Aham. E a gente pega. E a gente já é meio assim mesmo, não gosta muito de ficar se tolindo ali no ar, a gente gosta de ser solto. Vamos fazer o nosso. Então vocês produto. foram empreendedores. É. Falaram, vamos lá. Mas tô dizendo que sem pensar, vamos ser empreendedores. É. Vamos fazer algo. É isso que eu queria perguntar. Vocês imaginavam que isso estaria acontecendo, o Charla Podcast? O que Não. passava na cabeça quando vocês tomaram o impulso de tomar esse Eu passo? tinha, essa cer- decisão? tinha certeza que não daria certo. É mesmo, Cantarelli? Mas por quê? Ele falou assim. Eu vamos fazer. Mas não estava sei- redondamente enganado, graças a ainda Deus. bem, ainda bem. Ele falou assim, vamos fazer, mas nem olha pra resultado, porque vai demorar um ano assim, ninguém vai ver um ano. Aí, Tipo, vamos nos divertir. isso aí. Isso até foi bom, sabia? É, porque assim, na minha cabeça, eu sempre tive 2 prioridades na profissão. Uma é narrar. Sim, Sempre quis ser narrador de futebol, pra mim a meta. sim, sim. E uma outra era ter também, assim, um programa de entrevistas. Eu sempre gostei muito legal. de assistir.
Eu não sabia disso. Revelações, não fala, João? Olha aí que Só maravilha. que se não fosse o Charla, eu não me imagino que nenhuma emissora teria me dado uma chance Olha só, cara. de ter um programa de entrevista. Isso aí que é muito... O que foi, Betão? Que você Não, isso que ele lembrou, falou assim? é perfeito. Eu acho. Porque se não fosse o Charla, eu acho que eu, por exemplo, tinha alguns sonhos fora do rádio que hoje, pelo Charla, eu vejo com possibilidade de realizar. E não sei se eu tivesse esses 3 anos fazendo o que eu fazia na Tupi, mesmo que ganhasse espaço para comentar mais, se eu estaria tendo o acesso que ele também está tendo, com a certeza narração, não. não teria. Acesso com você. Sim. A gente podia ser amigos, se falar, porque a gente é Sim, do Rio. claro, você, é um cara- claro. você não é estrela, você é um cara que não é afetado. Tamo junto, tamo junto. Se a gente se esbarrasse aqui no Rio, você ia ser parceiro. Claro, né? lógico, Mas, digo assim, oportunidades que estão pintando, Sim. coisas estão acontecendo. E cada vez mais, né? Aliás, a minha história com esses caras é a seguinte, e é interessante. Eles estão contando aí um lance de 2020, pandemia, aquele momento difícil, mas que gerou várias oportunidades, inclusive para vocês. Exatamente. No ano de 2021, eu trabalhava na ESPN. E aí eu recebi um convite deles para participar do Charla Podcast. E eu tinha que pedir autorização para a ESPN. E aí eu fui até a assessoria de imprensa da ESPN e falei, olha, eu fui convidado para participar de um podcast lá no Rio de Janeiro chamado Charla, e a ESPN não costumava liberar muito, não. Verdade. Tinha um certo rigor. Aí o rapaz responsável pelo setor do departamento lá de comunicação virou para mim e falou assim, o Charla, aquele que o Barroca falou que o Felipe Luiz acabou com o esquema tático dele no jogo, porra, tá liberado, pode ir. Foi aí a virada de chave? Foi. Foi. Essa... Que a gente nem tinha noção disso aí, né? Não. Aí você contou pra gente e falou, que isso? Incrível, cara. O cara na hora liberou. Eu falei, eu vou ter que pedir umas 2, 3 vezes. Aí aquele lá do Barroca, pode ir, tá liberado. É. Foi aí que... Foi. Porque assim, João, eu sempre acredito, assim, eu sou muito crítico com o meu trabalho, no caso, nossa, de equipe, com o nosso trabalho. Sim. Né? Então, assim, sempre fui. E eu acho que a primeira parada que você tem que entender para você evoluir é que o que você está fazendo é ruim. As pessoas se têm muita achar que tá bom, É. vai estacionar. As pessoas Exatamente. têm muita dificuldade nisso, assim, de sim. olhar assim o trabalho e falar, mano, meu trabalho tá ruim. É autocrítica, né? Eu, se eu ouvir minhas primeiras narrações, por exemplo, pra dar um exemplo, eu acho horrorosa, um negócio tenebroso, Eu assim. também, Cantarelli. Também? Eu às vezes não gosto nem muito de ouvir, não, mas eu ouço pra dá mó ficar ligado. vergonha. Você vai E pegando olha a minha prática, voz né? como é que era. Você vai apurando Você o vai negócio. evoluindo, você vai evoluindo. Então também acontece contigo. Acontece também. Beleza. Mas é bom, faz parte da nossa história. Faz. Mas ali o Barroca foi o... Porque Virou a a gente, chave ali. a gente tinha que aprender a fazer. E aí ali me ensinou um pouco, opa, entendi agora uma parada. Qual é a parada ali? E bom deixar engraçado esse detalhe. Esse episódio... Tu não tá. Eu não tô. Sabe quem tá no meu lugar? Quem? Thiago Veras. Ô, rapaz, companheiro da Rádio Companheiro Tupi, da Rádio grande Tupi, repórter. Um repórter. abraço pro Tiaguinho. Você chegou a trabalhar com ele na Manchete? Sim, trabalhei com ele na Pô, Manchete. Então, Cobre o Botafogo. Isso, Sim, parceiraço. Gente E aí, boa, gente boa. Como eu não podia, por questão de Tupi. Casou, foi uma das únicas vezes naquela época que casou e eu não consegui ajustar Tupi e o Tchala. E aí eu falei, cara, vou ter que trabalhar, não vai dar. E eu falei, cara, o Thiaguinho, até porque o Thiaguinho conhece muito. E com o Botafogo, e na época que o Barroca foi do Botafogo, ele tava lá. Então era até um jeito. Eu falei, pô, bota o Thiaguinho ali também, que o Barroca vai se sentir mais confortável. Claro, lógico. Né, a história é a seguinte, pra galera que não sabe, né? É um dos nossos maiores vídeos do canal até hoje. Sim. Que é o Barroca contando que o Felipe Luiz do Flamengo ganhou um jogo dele, Fantástico. taticamente. Curitiba, né? Numa lateral, o Felipe Luiz rearruma o time e o Flamengo ganhando o Curitiba. É isso. Eu confesso que eu conheci o Charla através desse vídeo. Sim. Acho que Eu acho que a o galera, meio- né? o Ali meio- foi realmente o que lançou aí pra todo mundo, né? Não, e o contexto ali que eu percebi é o seguinte. A gente tava no início, eu e o Betão, a gente não era ninguém na internet, então assim... Sim. Pra levar convidados também era difícil. A gente Sim. chegou até o Barroca, que teve uma humildade impressionante. Ele é um cara extremamente humilde e tal. Aham. E aí ele tava, na época, ainda entre empregos ali de clubes, então tava ali, pá. E ele Acho foi que até lá. o Veras ajudou, né, no contato, né? A última pergunta da entrevista foi essa. Pra fechar, um jogador que te impressiona. Pode não ser tecnicamente e tal. Aí eu acho que é a pergunta que mudou o Charla. assim. Mudou, porque a partir desse momento ele entendeu, opa, isso aqui é um mote. Não é.
uma linha. Não precisa ser tecnicamente, o jogador que te impressiona em algum outro sentido. Foi essa a pergunta. Sim. E aí ele falou o Felipe Luiz, pela inteligência e tudo mais, e contou essa história que o Felipe Luiz... E aí veio essa questão, também mais massificada na torcida do Flamengo, do Felipe Luiz virar treinador. Sim. Isso partiu daí, a gente descobriu que entrou no Ninho do Urubu esse assunto, então os jogadores lá começaram a trocar ideia. Vai botar pilha no Felipe. Ei, treinador. Se eu não me engano, teve um vídeo Tá do chegando Gerson, a hora daqui a pouco. saindo do Flamengo, que eles ficam brincando com isso. E aí, primeiro eu vi o poder que a gente tinha na mão de reverberar. Sim. E segundo, eu vi assim, cara, essa história é o Barroca contando, mas não é uma história do Barroca, é uma história do Felipe Luiz.